Hello, Budismo Pop Rides and Strikes again. Sempre voltando ao ponto primordial. E que tal a inseparabilidade do ser humano e do seu meio ambiente? Desce a vinheta aí, brother. Hello, aqui estamos, Budismo Pop Rides again. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, acione o sininho de notificações para receber os vídeos e assiste até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Compartilha com os amigos. Mas aqui é caminho de 12 mil Budas. Lindo, hein? Por mais que a gente ande, por mais que a gente caminhe, no budismo sempre tem uma coisa que você não perde. É estar renovando o conhecimento sobre as coisas. Cada vez que você domina algum tema, e obviamente quem se esforça para dominar acaba dominando, porque basta se interessar e querer, você começa a ver que, por mais que você avance, sempre que você volta e observa as coisas básicas dessa filosofia, você vê como é realmente encantador. Quando se fala em a inseparabilidade do homem e do seu meio ambiente, do ser humano e do seu meio ambiente, é uma coisa difícil a gente ficar assim tentando meramente teorizar. Mas se você pensar em separar o peixe da água onde ele está nadando, é uma coisa mais ou menos assim. Quando você ostenta a consciência, sim, gente, porque a consciência é tudo. Eu sou. Né? Sem a consciência, sem o eu sou, não tem nem universo. Porque não é o universo que cria a consciência, mas é a consciência que cria o universo. E como é que isso é possível? Bom, do ponto de vista do budismo de Nichiren Daishonin, budismo de Nichiren Daishonin, da Brasil Soka Gakkai Internacional, da Soka Gakkai Internacional. By the way, não falamos nem pela Brasil Soka Gakkai Internacional, também não representamos a Soka Gakkai Internacional. Nós somos membros associados e quadros dirigentes, admiradores da filosofia de paz do presidente Ikeda. Então, como é que é esse negócio? Bom, você primeiramente tem que pensar o que é um ser humano, né? Quando eu digo ser humano, porque o ser humano é o único que está no meio de milhões, mas ele se individualiza. Todos os outros bichos, eles são toda a espécie deles representadas em um. Você que chama o seu gatinho de Jimmy, mas na verdade, o gatinho, você chama de Jimmy, ele se sente a espécie dele toda. Isso são outras histórias. Mas você para prestar atenção no movimento. Aqui no budismo diz assim, percepção, concepção, forma, volição e consciência. 5 agregados: percepção, concepção, forma, volição, consciência. Esses 5 agregados, eles são aquilo que se constitui ser humano, que permite a um bichinho biológico, né, como esse aqui, olhar para todo o entorno e falar assim, eu sou e eu estou, porque eu é que sei que uma onça é uma onça, eu é que sei que um cachorro é um cachorro, eu é que sei do princípio da incerteza, eu é que sei sobre a gravidade, nenhuma dessas outras coisas sabe. Percebe o drama? Percebe. Aí você vê assim, percepção, concepção, forma, volição, consciência, surge um indivíduo. Esse indivíduo, ele tem que nascer em algum lugar no globo terrestre. Ou seja, numa região fria ou quente, ou beira-mar, ou insular, ou montanha, né? Então, esse indivíduo, ele vai nascer num meio natural qualquer. Porque ninguém nasce do flop, do espaço, do nada. Aí o que rola?
ele vai ter essa característica do local onde ele nasce. Se o cara mora num lugar frio, ele fica encapotado. Se ele mora num lugar quente, ele vive de tanguinha, antropologia. Mas ainda há um terceiro item. Esse sujeito ele vai estar investido de um meio social qualquer. A família dele pode ser de reis, de escribas, de guerreiros, de escravos. Então, quando esse elemento emerge, ele emerge dotado de tudo aquilo que o compõe. Tabela periódica da química, tabela periódica da física. E o que é mais curioso, como a vida trafega desde o tempo sem início em direção ao eterno futuro, a consciência é como uma onda no oceano. Ela surge, progride, se eleva e se atira no oceano da vida. O indivíduo, quando ele dá conta de si, porque quando ele chega, ele primeiramente dá conta do pai e da mãe dele, depois dos irmãos, depois que ele mora numa casa que tem vizinhos, e depois numa rua, e depois num bairro, e depois numa cidade, num estado, num país, no mundo. Isso vai ser gradativamente conquistado pelo próprio indivíduo enquanto ele cresce, em condições normais de temperatura e pressão. O que acontece é que o sujeito, ele carrega consigo, enquanto um indivíduo, eu sou, as suas tendências, suas vontades, suas vocações. E tudo isso ele joga sobre o mundo que ele mesmo constrói. Cada um indivíduo, cada um de nós faz isso. De modo que tudo que você encontra ao longo do seu caminho é alguma coisa que você eventualmente está encontrando para fazer progressões ou evoluções ou transformações. Ué, mas como é isso? É as leis do karma. E as leis do karma estão muito bem suportadas até pelas visões da física quântica. Por quê? Porque está acontecendo agora, já aconteceu antes, diz o pessoal lá da Dinamarca. Se já aconteceu antes, vai acontecer depois. Entendeu? Se está acontecendo agora, já aconteceu antes. Se já aconteceu antes, vai acontecer depois. E, de acordo com a visão budista, você carrega karma desde o tempo sem início. Quando você está aqui operando o teu corpo humano, a velocidade com a qual a tua vida cria o meio ambiente, ela é espantosamente rápida. Não acredita? Caminhe alguns passos num lugar seguro, mas com os olhos fechados. Fecha os olhos e caminha um pouco, dá 4 passos, 5, com o olho fechado. Num corredor que você fique seguro, que não tenha que pôr as mãos e tal. E você vai ver que quando você está andando, você tira o pé do chão, tu fica com o pé no espaço. Quando você coloca o pé no chão e está tirando o outro, o espaço está sumindo porque surgiu espaço embaixo de você, com matéria. Você está sempre com um pé no ar quando você está andando. E você fazendo isso de olho fechado, você vê a velocidade que os fenômenos materiais surgem diante de você. Aí tu vai falar assim, pô, mas eu sei, eu estou na minha casa. Pois é, a tua casa é você quem está propondo. Quando você não está em casa, você não está em lugar nenhum que não seja a sua casa. Você só vai inventar a sua casa quando você estiver vindo de lá. Você vai na casa do seu amigo, você está na casa do seu amigo, você não tem casa. Quando você volta da casa do seu amigo, você vai elaborando todos os campos eletromagnéticos que te levam a entrar naquela rua e abrir aquela porta, porque é a sua casa, você vai construindo ela até chegar nela. Então, a velocidade com a qual a vida é proposta, ela é incrivelmente rápida, chama-se Ichinen Sanzen. E a vida aparece para você como se estivesse vindo de fora. E é aí que está a graça. Você vai lidando com o que você pensa que vem de fora, mas você lida com o teu coração, que está dentro. A Aurengê é aí, simultaneidade, dentro e fora. De formas que, se a tua mente está pura, a tua terra é toda pura.
Se a tua mente está impura, a tua terra é toda impura. Como não tem terra pura e impura ao mesmo tempo, resta só o coração, bom ou mal, dentro do peito da pessoa. Uau! Significa o quê? Se você ganhar um beijo, se você ganhar um abraço, foi você quem atraiu. E os mecanismos do meio ambiente criaram as possibilidades para que isso acontecesse, a partir da sua ordem. Mas se for um soco ou um tiro, é a mesma coisa. Nada pode te atingir vindo de fora. Mas como você é um campo eletromagnético, né, e o ímã repele e atrai, o que você é repele qualquer coisa que venha de fora. Você é o universo. Mas quando você foca em algo, você se torna aquilo que você focou. E aí você atrai. E aí pode vir o beijo ou o tiro. Mas foi você quem atraiu. Todos os elementos que acontecerem nessa ação, foi você quem construiu. De modo que aqui no budismo de Nichiren Daishonin, da Gakkai, a gente sabe que se você der tchau para o espelho não pode te dar um punho. Isso é tranquilo. Isso é irrevogável, né? A gente sabe que a tua sombra não pode sair correndo e deixar você em pé no sol sem sombra, porque seria, sem sombra de dúvidas, perigoso para a sua saúde mental. A pessoa que está parada, tua sombra sai correndo e você fica sem sombra. Sem sombra de dúvidas é até engraçado. Mas vale a pena a gente lembrar o seguinte: esse princípio regulador é que permite a gente nunca responsabilizar o outro, nunca responsabilizar o governo, o temporal, o país, porque tudo aquilo que se defronta diante de nós são nós mesmos que produzimos. E em sendo nós mesmos quem vai produzir isso, cada um de nós vai produzir o seu, com as suas decisões, a gente tem um poder incrível, o poder de melhorar as decisões e de produzir resultados a partir de compreender melhor quem somos nós mesmos. E por isso que a gente está aqui fazendo o Budismo Pop, para fazer o pessoal refletir que toda a realidade, boa ou má, está no seu coração, mas depende de você dar um encaminhamento, já que, vou dizer de novo, você é o universo. Pensa nisso, reflete sobre isso. Cuidado com a escuridão, no meu Renge Kyo. A gente se vê.